primeiro ai, no verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se encarrega de penhores. Até quando as pessoas vão querer crescer a todo custo, tomando para si o que não é dele, acumulando coisas que não pertencem a ele, coisas ilícitas que não devem ser dele? Até quando essas pessoas vão fazer assim? Quando diz essa expressão aqui, ai daquele, não sei se os irmãos lembram quando estudamos o Apocalipse, é extremamente severo esse juízo. É extremamente severo. E existe diferença de juízo. Lembra que Jesus fala para Betsaida? Ai Corazim, ai de ti, ele usa essa expressão ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida. Porque se Tiro e Sidom tivessem feito sinais e milagres que foram feitos, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinzas. Portanto vos digo que haverá menos rigor para eles do que para vós no dia do juízo. Então haverá uma diferença de juízo. E quando ele usa essa expressão ai, ele está falando para Abacuque, não, o juízo deles vai ser muito maior. Vocês não são como os peixes que não têm governo e eles vão vir com anzol pescar. Não. Eu só estou exercendo meu juízo para correção. E esta correção foi que levantou até os reformadores ali no século XVI, com este versículo de 2,4. Então, o primeiro ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? O segundo ai, está aqui no verso 9. Ai do que ajunta bens mal adquiridos. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em seu lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Os homens confiam tanto nas coisas materiais, nos recursos materiais, que abandonam Deus. E ao abandonar Deus, eles abandonam a moral de Deus. Então, a apostasia, irmãos, não é só parar de ir à igreja. Aliás, muitas vezes nem é parar de ir à igreja. Às vezes é apóstata que está indo à igreja. A apostasia é abandonar a moral e os valores de Deus. É abandonar a verdade de Deus. Isso que é a apostasia. O terceiro ai é o ai do que edifica a cidade com sangue. Está aqui no verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Irmãos, tudo que é fundamentado na iniquidade e no sofrimento dos outros, pode até prosperar materialmente aos olhos dos homens, mas vai ser motivo de juízo, vai ser passivo ou passível do juízo de Deus. E entra como esse ais aqui. Não tem como fundamentar algo numa iniquidade, no sofrimento dos outros e querer ter a aprovação de Deus. Não, mesmo que prospere. E eu vou até mais longe. Muitas vezes prospera quem age assim para o próprio juízo, para a própria condenação. Porque nós estamos vendo, contextualmente nas Escrituras, que Deus age assim. Deus entrega o homem ao próprio erro. O ímpio prospera nos seus caminhos, mas o final são caminhos de morte. Então, muitas vezes Deus levanta até povos ímpios para prevalecer, para fazer juízo com alguém, mas o juízo sobre eles é muito mais severo. Um outro ai aqui, o quarto ai, é do que embebeda o outro para ver a sua nudez. Está aqui no capítulo 2, verso 15. Ai daquele que há de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Isso aqui está dizendo que esses homens que são passíveis deste mal, deste julgamento severo, deste ai, eles são tão egoístas, mas tão egoístas, que eles chegam a ter essa prática de embebedar alguém para abusar daquela pessoa, muitas vezes imoralmente, ou para tirar algum outro tipo de proveito. Então não existe um respeito com o próximo, não existe uma preocupação em preservar a integridade do próximo. O que existe nessas pessoas é um egoísmo acentuado. E nós vemos que essas práticas, elas são comuns na nossa sociedade. As pessoas fazem isso desde a adolescência. E acham normal levar esse tipo de vantagem aí, de coisas, né? É muito comum nós vermos notícias de pessoas que fazem isso, né? Tem até
eu não sei se é uma droga ilícita ou é algum remédio lícito que se usa, que chama Boa Noite Cinderela, que se coloca na bebida e a pessoa muitas vezes fica até perde os sentidos, né? E as pessoas abusam ali, ou roubam, ou fazem algum mal para aquela pessoa. Então, todas essas coisas são passíveis de ais. Nós já vimos 4, né? Ai do que acumula o que não é seu, ai do que ajunta bens mal adquiridos, ai do que edifica a cidade com sangue, com iniquidade, né? Que edifica algum empreendimento com iniquidade, né? Ai do que embebeda do outro para ver a sua nudez. E o quinto ai é a idolatria, né? Está aqui no verso 19. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E uma tecla aí que a gente bate, porque a gente está vendo o meio evangélico cometendo o mesmo erro da Igreja Católica Romana com relação a imagens, né? Aqui este ídolo, que não pode ensinar, que é professor de mentira, ele é uma imagem, é um ídolo mudo que ele não pode ensinar. Ele não é verdadeiro, ele não corresponde à verdade, não corresponde a Deus. Ele não faz parte disso.